Galera, homofóbicos que se mordam 2. Rafael Cruz. Pessoal, tudo bem? Eu fiz o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição, colocar um card também, sobre a briga que teve com a Sarah Winter e a Luana Basto. Essa briga faz um tempinho já e tal, eles tiveram uma discordância lá e acabou que eu fiz esse homofóbicos que se mordam falando que quando tem um grupo dominante e esse grupo começa a perder um pouco assim a sua referência, a sua batalha, e é um grupo de brigões, eles acabam brigando entre si. E eu acho que esse vídeo aqui vai ser um complemento para isso. Por quê? No Brasil, a gente tinha um inimigo que a direita, principalmente do YouTube, mas assim, a direita elegeu para poder brigar, que era o PT e que era a Dilma. E a gente viu que nessa briga muitas pessoas diferentes se uniram, e ainda hoje tem ainda alguma união de pessoas bem diferentes, como cristãos e ateus, católicos e evangélicos que são conservadores se unindo. Você vê pessoas liberais, você vê pessoas que são a favor do exército, da intervenção do exército. Então assim, várias pessoas de ideias bem diferentes, mas puxadas para a direita, se uniram para tentar lutar contra isso, lutar contra o PT, lutar contra a Dilma. E aí, esse inimigo em comum, ele uniu essas pessoas, e aí me faz concordar bastante com o ditado que fala que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, sabe? Só que tem um pequeno problema. Esse inimigo do meu inimigo caiu. O inimigo do meu inimigo caiu. Tudo bem, você pode até falar assim, não, ainda existe muita esquerdice ainda no Brasil, que eu concordo que existe assim, até eu faço umas aqui. E assim, existe muita esquerdice ainda no Brasil, sim, mas o inimigo personificado, o pessoal gosta de falar da imundície em pessoa, tal, perversidade em pessoa. A imundície personificada era a Dilma, era o PT. E aí, ele caiu, e agora? Como é que a gente faz? Sabe? Porque a partir do momento que ele caiu, as divergências voltaram à tona. O cara que é católico e já não gosta dos protestantes começou a brigar. O cara que é mais, que apesar de ser de direita, preza mais por direitos liberais, como liberação de maconha, como o próprio aborto em si. O aborto é mais difícil, né? Mas a liberação da maconha e tal, já começa a brigar com quem é mais conservador. Então você começa a ver divergências, sim. Nós vimos que, por exemplo, tava o Conde brigando com a Paula Marisa, os dois conservadores, os dois de direitos, os dois contra Dr. Pirula, Maestro Boggs, contra esses aí, brigando, sabe? Brigando porque um era católico, outro era evangélico. Até o Douglas Levita fez um vídeo falando sobre o Conde. E o último mais recente aí foi o caso do Celtics e o Nando falando sobre o Pinochet, que até inclusive teve um hangout interessante lá no canal do Cássio, que participou de Nilson Bom e o Eufemisticamente Zoeiro. Eu recomendo, eu vou deixar na descrição também, que eu achei bacana. Mas a gente tem essa nova treta, e aí umas pessoas vão para um lado, outras pessoas vão para outro lado, e aí começa esse racha, começa os homofóbicos se morderem, sabe? E assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que muita gente vai achar que é hipocrisia, que é zoeira, que é mentira, mas é verdade. Eu fico um pouco triste com isso. Um pouco triste, que mesmo que os radicais lá que estão querendo comprar armas ilegais, que eles caiam. Eu fico um pouco triste, porque eu vou concordar com o Odnilson Bom nesse ponto aqui, que o Brasil, ele tem muita esquerdice, e que a gente precisa de um equilíbrio, que no fundo, quando você tem um radicalismo gigantesco por parte da esquerda, um radicalismo louco desse aí de comprar armas ilegais, não sei o que, da direita, ajuda a você trazer o pessoal pro meio, para ver que nem o extremismo de um lado nem do outro resolve, sabe? E aí, no Brasil, a gente infelizmente tem sim um extremismo gigantesco de esquerda. Eu acho muitas pessoas que vão demais para esse lado. Por exemplo, o Seu Neurose, não que ele seja um extremista da esquerda, mas ele mandou um vídeo para mim e pro Adriano, que era do negralismo. Aí eu falei assim, negralismo? Que trem doido, hein? Mas aí eu fui ver o que era o tal do negralismo. A moça falava assim que o negralismo, ele fala que
a mulher negra, ela não é querida. A mulher negra não é querida. Ela só é usada para o prazer sexual, ela é usada para criar filhos e tal, mas que ela não é amada. É a branca que é o padrão e que é amada e que é o objeto. Eu fico pensando assim, pô, velho, então quer dizer não que nenhuma mulher negra é amada? Ela fala que nem os negros amam as negras e não sei o que. Então, eu acho que tem um lado de direita assim que puxe mais e também que fale mais de liberdade no comércio, no mercado, que fale mais de talvez ter menos intervenções do Estado na liberdade das pessoas. Eu acho que é muito importante, sim. Por isso que eu torço para que essa direita ela ainda continue, sim, sabe? Talvez se ficasse um pouco mais relax, ajudaria um pouco. Mas ela é importante no Brasil, sim. Ela é importante no Brasil. Porque se acabar isso, infelizmente, só vão ter essas pessoas de esquerda e vão ter esses mimizeiros, esses caras que ficam chorando demais, falando, não, coitado do negro, não sei o que, não sei o que eu não discordo totalmente, mas igual esse caso do negralismo é absurdo demais. E aí, se você tem só o povo de esquerda e você tem o radical de esquerda, o radical de esquerda vai dominar. E aí eles vão começar a fazer leis sinistras, malucas. Então, inclusive abafaria até os moderados de esquerda. Então eu acho que é complicado. A gente tem que ter, sim, diversidade de ideias. Muitas pessoas até falavam que iriam combater as ideologias más nas escolas, na época da escola sem partido, que queria combater a ideologia perversa. Mais ou menos assim, eu não gosto do marxismo, não, vamos tirar ele daqui. Mas olha só, a gente tem que ter ideias diferentes, sim. Claro que tem ideias meio malucas, né? Nazismo, o próprio comunismo é bem loucaço. Que eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o Manifesto Comunista, que eu acho que é uma viagem total. Mas eu acho que a gente tem que ter opiniões diferentes, ideias diferentes, que as pessoas possam ouvir. Então, assim, só voltando para falar, a gente vê esse racha grande mesmo aí, e eu acho que, infelizmente, vai ter uma divisão grande. Tomara que o pessoal se organize e possa acalmar tal, e não quebrar mesmo essa aliança total da direita aí, dos conservadores e tal. Mas a gente vê que no YouTube, principalmente, estava tendo mais palhaçada do que visão política e visão para melhorar o país mesmo, sabe? Tinha mais perseguição com a esquerda do que realmente um debate de ideias ali, um combate às ideias da esquerda. Era mais xingamento, coisas, misturava até capeta no meio, sabe? Então, esse vídeo ele não é tão objetivo assim, mas é para falar dessas tretas e falar que realmente, se o pessoal não tentar acalmar, tentar ouvir um pouco o outro, tentar respirar um pouco, tentar refletir no que está pensando e não ter ideias absolutas do que é a verdade, do que é super certo, eles vão pro saco, beleza? Um abraço, até mais.